Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galerinha do Câmera Cega, e hoje tô aqui para compartilhar uma super dica com vocês, porque nessa sexta-feira, dia 30 de abril, entra no catálogo da Netflix mais uma adaptação para o audiovisual de uma das obras do autor Harlan Coben, que já é super conceituado no quesito histórias policiais, e não é a primeira obra dele que a Netflix adapta. A gente já teve a minissérie Não Fale com Estranhos, por exemplo, e ele é um autor super adaptado tanto para o cinema como para a televisão. E nessa sexta-feira entra uma minissérie que adapta mais uma das suas obras, O Inocente. A Netflix disponibilizou a jornalistas e produtores de conteúdo acesso aos 3 primeiros episódios desta minissérie, mas eu também consegui ler o livro, galera, que foi publicado no Brasil pela editora Arqueiro, e trago para vocês aqui minhas impressões gerais, é claro, sem spoilers, acerca do que esperar desta intrincada história policial. E antes, alguns brevíssimos recadinhos. Se você nos acompanha até então apenas pelo canal do Câmera Cega no YouTube, saiba que agora também estamos em agregadores de podcast como a Aurelo, como o Spotify. Se você curtir este episódio e os episódios como um todo, não esqueça, caso você nos acompanhe pelo canal do YouTube, de sempre deixar aquele likezinho favorito, porque isso ajuda muito o nosso canal. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E caso nos escute por algum agregador de podcast, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, animaizinhos de estimação, porque isso ajuda muito o nosso podcast como um todo, tá bom, pessoal? Lembre-se que você sempre pode interagir comigo também nos comentários, seja nas publicações pelo canal no YouTube, seja pela nossa fanpage do Facebook, seja pelo meu Twitter. Todos esses canais de contato estarão disponíveis na descrição deste e de todos os episódios aqui do nosso podcast. Caso você queira apoiar financeiramente o Câmera Cega para que eu consiga estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana para você, sem, no entanto, retirar um único centavo do seu bolso, saiba que existem alguns meios de você fazer isso muito simples. Um deles é simplesmente ouvindo o nosso podcast na plataforma Aurelo, porque essa plataforma remunera o Câmera Cega de acordo com a nossa audiência. Então a sua audiência é o nosso maior presente. O link de todos os episódios publicados até então do nosso podcast na plataforma Aurelo também estará bem ali no topo da descrição deste episódio, tá bom? Um outro meio de você nos apoiar permite não só que você nos apoie, mas também conquiste uma renda extra. Uma renda extra, é isso mesmo. Isso acontece por meio do aplicativo Honeygan, que paga para que você faça o que você sempre faz ao acessar a internet, que é navegar pelos espaços que você sempre navega. Isso porque o Honeygan coleta dados de tráfego de usuários, de navegantes da internet, e compartilha com empresas que realizam pesquisas utilizando esses dados. No entanto, é claro, o seu anonimato é preservado em relação a esses dados. Eles são compartilhados de forma anônima para que você não seja exposto de forma alguma, tá bom? O Honeygan é um aplicativo já super conceituado e muito prático, porque só o que você precisa fazer é instalar ele no seu celular, no seu computador, no seu dispositivo preferido e seguir navegando como sempre. Não existe nenhum outro compromisso além de instalar o aplicativo
e ver os seus centavinhos sendo acumulados conforme os dados do seu tráfego vão sendo coletados automaticamente pelo aplicativo. Você vai vendo o seu saldo aumentando, aos pouquinhos você vai acumulando dólares, e quando você atinge 20 dólares você pode sacar esse valor convertido em reais por uma conta no PayPal. Caso você tenha qualquer dúvida sobre a utilização do aplicativo, eu vou deixar um link com um artigo do site Tecmundo que explica direitinho, tintim por tintim, como o aplicativo funciona. Vou deixar esse link na descrição deste episódio também, bem como o link de convite para que você instale o aplicativo, baixe e instale o aplicativo. Se você acessar esse convite através do link que eu vou deixar na descrição, o nosso canal, o nosso podcast ganha uma comissão por você ter entrado através do nosso link de convite no aplicativo. Então você nos apoia e ainda garante uma renda extra para você. Por fim, um último recadinho, prometo. Para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor, e no final de 2020 publiquei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. Na descrição deste episódio deixarei o link de acesso à página oficial do livro, para que, caso você tenha interesse, possa estar conferindo a capa, a sinopse e eventualmente garantir o seu exemplar no formato físico, ou seja, em papel, ou no formato digital. E sem mais delongas, vamos agora falar da minissérie O Inocente. Relembrando, galera, como eu disse, essa série entrou no catálogo da Netflix nesta sexta-feira, dia 30 de abril, então pode ser que quando você escutar esse episódio ela já esteja no catálogo, pode ser que a minissérie já tenha entrado no catálogo. A Netflix disponibilizou acesso antecipado para jornalistas e produtores de conteúdo aos 3 primeiros episódios, então eu não assisti a minissérie completa, mas como eu disse, eu já li o livro, galera, e pelo que eu pude conferir da minissérie até então, não só, a boa notícia é que não só ela é bem fiel ao livro, como ela melhora o livro em alguns aspectos, o que é uma exceção à regra, né, galera? A gente sabe que em muitos casos adaptações de obras literárias não conseguem entregar um material tão bom quanto o original, inclusive por uma questão de tempo de tela, mas felizmente isso acontece nessa minissérie. E veja bem, galera, não que o livro não seja bom, muito pelo contrário, é um bom livro policial, uma boa história policial, e a minissérie consegue torná-la ainda um pouco melhor, pelo que eu pude conferir até então, na minha opinião. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso a seguir. Galera, e uma curiosidade, embora a história original se passe nos Estados Unidos, a minissérie é uma produção espanhola. Então os nomes de alguns personagens simplesmente são trocados, né? A localização é feita pro novo país, mas a história é essencialmente a mesma. O Harlan Coben, inclusive, ele já é conhecido por ter obras adaptadas por produções de diferentes nacionalidades, né? Um dos seus livros, por exemplo, recebeu uma adaptação francesa, que foi muito bem recebida pela crítica, inclusive. A série foi criada pelo Oriol Paulo e é protagonizada pelo Mário Casas, que interpreta o Matthew, que há 9 anos se viu envolvido em um infeliz acidente que resultou na morte de um rapaz. Ele acaba sendo condenado a 4 anos de prisão. Depois que ele cumpre a pena, ele começa a reconstruir a sua vida, né? Acaba conhecendo a Olivia. Os dois se casam, estão aparentemente super apaixonados, até que em um belo dia, quando a sua esposa está de viagem, ele recebe uma inexplicável chamada do celular da Olivia,
que traz todo o seu passado à tona e ele vai ter que descobrir o que é que está acontecendo com a sua esposa, o que significa todo um mistério que é iniciado a partir do momento que ele recebe aquela chamada. E a partir daí a trama vai se desenrolando com uma pegada bem investigativa, com intrigas, reviravoltas. É uma história policial bem competente, galera, que traz à tona a questão do abuso físico e psicológico direcionado à mulher, faz uma crítica também relacionada ao sistema carcerário, que vale para tantos países, né? E como eu disse, o livro ele já é bom, ele já é competente, mas a série é muito feliz porque ela encontra espaço no seu tempo de tela para aprofundar, desenvolver um pouquinho melhor alguns personagens. Então já trouxe críticas aqui no nosso podcast falando de produções que não souberam aproveitar bem o seu tempo de tela ou que utilizaram um tempo excessivo de tela, um tempo desnecessário. No caso desta minissérie, pelo que eu pude pelo menos observar até então, esse tempo de tela é extremamente bem aproveitado, bem distribuído na medida exata para, como eu disse, não só fazer uma boa adaptação bem fiel a partir da história original, como desenvolver e aprofundar um pouquinho melhor certos personagens, como é o caso, por exemplo, de uma detetive, sem entrar em detalhes, galera, porque não posso dar spoilers, tá bom? Mas acerca de uma detetive que surge aí na história em determinada fase, ela acaba desde o início sendo desenvolvida de um modo mais aprofundado do que no livro. Então deixo aqui essa ótima dica para quem curte boas histórias policiais. É uma história curta, a minissérie terá 8 episódios apenas. Então assim, galera, eu não trarei aqui para o nosso podcast um episódio falando da minissérie completa, a não ser que a minha impressão sobre a minissérie mude consideravelmente assim que eu assistir a todos os episódios quando eles estiverem disponíveis agora na sexta, tá bom? Caso as minhas impressões gerais se mantenham, não teremos um novo episódio aqui, porque de fato as minhas impressões se mantendo as mesmas, não há essa necessidade. Por hora, a partir do que eu pude conferir com os 3 primeiros episódios, eu deixo o Inocente com 4 estrelinhas de 5. Super dica, reitero aqui para você que curte boas histórias policiais, e é muito mais gratificante ainda quando a gente encontra uma adaptação que não só está à altura da obra original, como consegue até aprofundar um pouquinho, para não dizer melhorá-la um pouquinho em alguns aspectos estruturais, em termos de narrativa. Então, assim que você conferir a minissérie, interaja comigo nos comentários, diga se você compartilha da minha opinião, se curtiu esta minissérie espanhola da Netflix. Saiba que pode interagir comigo pelo YouTube, pela fanpage do Câmera Cega no Facebook ou pelo meu Twitter. Um abracéfilo para todos. Aquele abraço cinéfilo.